a República de Veneza, o Mercador de Veneza e a estrutura jurídica medieval, utilizando a leitura dramática para refletir o direito em Shakespeare. Meu nome é Marcos Aurélio Dusso, sou professor da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre e eu estou aqui falando com a minha colega, professora Adriana, que também vai se apresentar agora. Eu sou a professora Adriana Scherer e trabalhamos juntos no desenvolvimento desse trabalho, o Dusso como professor titular da disciplina e eu como integrante do NAIP, a fim de fazer análise e coleta dos resultados. Então, vou iniciar, então, explicando agora, então, uma breve introdução, o objetivo deste trabalho. O objetivo dele, então, é explicar como foi aplicada a leitura dramática na disciplina de Filosofia do Direito, utilizando a obra O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. O objetivo dessa metodologia ativa foi possibilitar ao aluno a compreensão do conceito de direito durante o período medieval, para que então ele pudesse buscar as melhores significações, as significações mais adequadas para então buscar essa identificação. Essa apresentação vai ser dividida em uma série de etapas. Vamos aqui então falar um pouquinho do referencial teórico necessário para a compreensão deste sentido do direito. Em seguida, vou descrever os procedimentos metodológicos aplicados para a realização dessas atividades. Por fim, vamos discutir aqui os resultados obtidos e fazer algumas considerações finais em relação ao trabalho. No item 2, vamos falar exatamente agora então do referencial teórico. E para isso, então, nós vamos voltar ao passado e ver como era Veneza no ano de 421 depois de Cristo, porque nesta época os antigos Eneti passaram a ser conhecidos como Veneti por uma influência grega. O que acontece é que esses Veneti vão então se associar com os romanos. Então eles se coligam com os romanos durante este período de hegemonia da República Romana e, posteriormente, ao Império Romano. O que acontece, então, é que eles vão buscar uma organização política e jurídica influenciada a partir destes romanos. Para isso, então, eles vão se utilizar da figura do tribunato. E o tribuno é um governante, é alguém que julga, é alguém que decide exatamente qual o direito será aplicado para resolver uma questão civil ou uma questão penal. Isso os venezianos vão incorporar e, aos poucos, eles vão organizar esses tribunos em órgãos colegiados chamados de conciones. E esse concione, então, terá uma representação através de votos de cidadãos venezianos e de oligarquias que vão, então, definir quem serão os tribunos para isto. Esses tribunos vão aplicar exatamente o direito costumeiro, o direito que era, então, decidido dentro daquela realidade de Veneza. E para isso, então, eles vão se utilizar das tradições, do próprio direito romano, eles vão exatamente ter uma tarefa de definir qual será o direito aplicável. Por que exatamente Veneza, né? Por que nós temos o florescimento de Veneza durante esse período medieval? Isso vai acontecer por conta de que Veneza se constitui inicialmente na parte terrestre, mas para fugir dos inimigos, os cidadãos de Veneza migram para as ilhas e lá constroem as suas casas em palafitas. Isso leva a uma segurança contra invasões, contra perigos de outros povos, mas isto reduz as possibilidades econômicas realizadas dentro destas ilhas, porque eles não podiam plantar, não podiam ter uma agricultura forte, não podiam ter uma pecuária forte,
e para ter os produtos para a subsistência, eles, então, vão buscar, através do comércio, adquirir os bens necessários para a sua sobrevivência. E este comércio, pouco a pouco, vai ganhar a sua influência e vai gerar um capital muito grande entre as pessoas que vivem naquelas ilhas. E principalmente após a queda do Império Romano, o que nós vamos ver ali é a influência maior de Constantinopla, trazendo produtos para o comércio de Veneza, e assim Veneza levando então esses produtos para as demais partes da Europa. Então, por isso que Veneza se torna um importante polo comercial. Mas o que acontece? Quando esse comércio se engrandece, os roubos também começam. E a partir daí se institui a figura do Doge. O Doge como um organizador da atividade econômica, política e jurídica, e que também cuida para que não houvessem roubos, para que então houvesse alguma segurança a mais para aquela população. E ele se torna o grande capo, o grande sujeito, chefe, então, que vai organizar as instituições, que vai organizar esses tribunos e que vai, então, ter o controle político de toda a Veneza. E isso é importante destacar exatamente porque, na obra de Shakespeare, a passagem relacionada ao julgamento traz como responsável por esse julgamento o Doge de Veneza. E o Doge não é o juiz, mas é o governante, alguém que tem a máxima autoridade dentro daquela circunstância. E quando os debates entre Pórcia, Shylock e Antônio acontecem no tribunal, Pórcia ela vai buscar apresentar qual seria o direito aplicado, porque ela aqui, então, faz as suas vezes de jurisconsulto. Então, ela diz qual seria o melhor direito para que o Doge, então, tome uma decisão. Então, isso é importante destacar para compreender, então, qual aspecto político e jurídico está relacionado a essa obra. Quanto aos métodos e técnicas, então o próximo exatamente slide, cabe destacar que conceitos, segundo a visão de Koselleck, podem ser simples, objetivos, mas alguns têm uma complexidade muito grande. E esses conceitos, dotados de uma certa complexidade, só são compreendidos dentro então, de um apanhado onde se leva em conta a realidade onde esse conceito foi construído. E a partir daí, então, nessa busca por uma triangulação entre palavra, significado e objeto, só uma teoria metodológica não faz sentido. E por isso a metodologia ativa da leitura dramática é fundamental aqui, porque ela vai permitir, então, ao aluno, para que ele compreenda qual é o contexto, qual é a realidade histórica, qual esse conceito foi originado. E assim, então, isso facilita muito, mas muito a sua compreensão. O que aconteceu nesta metodologia ativa da leitura dramática foi, então, que no início do semestre foi, então, apresentada a proposta, onde os alunos de Filosofia do Direito, do quinto semestre do curso, foram divididos nos papéis da peça de Shakespeare. Os alunos ali, então, eles até se formaram certos grupos, porque a turma era muito grande e o número de papéis é limitado. Assim, então, vários alunos ficaram com um único papel, mas todos os papéis foram preenchidos. Isso facilita bastante exatamente para que cada aluno, então, tenha uma fala durante esta leitura dramática. Ao longo do semestre, também nós fizemos a leitura de alguns trechos, para que o aluno se ambientasse com a linguagem de Shakespeare, porque é uma linguagem mais antiga, então isso se mostrou fundamental. No dia marcado, fomos todos ao auditório, e lá, então, cena a cena, trecho a trecho, os alunos foram apresentando a peça de Shakespeare, com acesso ao material, exatamente para facilitar a compreensão
e para que o aluno que fosse um pouco mais tímido, então, também se sentisse com segurança na hora de fazer a apresentação de seu papel. No início e ao final, foi trazido alguns esclarecimentos mais pontuais para relembrar alguns assuntos que já haviam sido comentados. Agora, então, passo a palavra à professora Adriana para falar, então, sobre os resultados. Bom, então, ao término da atividade, nós aplicamos um questionário para coletar as percepções dos alunos em relação ao trabalho que foi desenvolvido. É importante falar que todo o questionário, todas as perguntas do questionário sempre se remetem à percepção. Nós não quantificamos o conhecimento adquirido, e sim a percepção dos alunos em relação a conhecimento adquirido, a satisfação e a nota fornecida à atividade, sempre percepção. Como a turma era muito grande, nós então distribuímos o questionário e pedimos que os alunos, por adesão, respondessem ao questionário. 9 alunos responderam ao questionário. E na primeira pergunta, nós questionávamos então os alunos em relação à percepção do conhecimento adquirido. É importante observar nos resultados dessa pergunta que nenhum aluno indicou dúvida quanto ao ocorrer conhecimento, e tampouco de não ter aprendido com relação ao uso da técnica que foi aplicada. Na pergunta 2, nós questionávamos os alunos em relação à satisfação com a aplicação dessa técnica. E nós tivemos aí 78% dos alunos satisfeitos com a aplicação dessa técnica. E nessa questão, nós tínhamos ainda vinculada a ela uma questão aberta, onde os alunos pudessem nos colocar quais seriam os motivos de satisfação e, na sequência, os motivos de insatisfação. Então, foi importante analisarmos as respostas relativas aos motivos de satisfação, porque nós percebemos aí claramente na análise das respostas 2 frentes distintas. A primeira é em relação à facilidade com que o uso dessa técnica contribuiu para a aquisição do conhecimento. Então, isso foi uma do que bastante apareceu nas respostas. Isso é o que nós esperávamos encontrar, mas a outra frente foi o que nos deu uma satisfação a nós, como professores, muito grande, que foi que os alunos perceberam que, com o uso da técnica, eles conseguiram desenvolver o que nós chamamos hoje de soft skills. Então, dentro das respostas, nós encontramos essa técnica me deixou satisfeita porque ajuda a vencer a timidez. E nós encontramos também respostas que diz, essa atividade me ajudou a melhorar a minha dicção. E nós percebemos que esses 2 aspectos, principalmente, são muito importantes para os operadores do direito enquanto profissionais no mercado de trabalho, porque nós entendemos que, além do conhecimento, é importante que eles tenham uma postura ativa. E essa técnica melhorou nesse quesito. E isso é o que o referencial teórico nos fala sobre as metodologias ativas, de que elas contribuem para o desenvolvimento dessas soft skills, e nós podemos, então, comprovar que os alunos percebem esse benefício. Isso foi muito satisfatório, né, para nós, enquanto professores. E também vinculada a essa questão da satisfação com a técnica, nós perguntávamos, então, motivos de insatisfação. E de todos os alunos, né, que responderam, apenas um colocou que a forma como a matéria foi colocada não ficou muito clara. Isso nos gerou, né, um questionamento, e nós fomos então olhar o que esse mesmo aluno nos respondeu quando nós perguntamos a ele o que seriam motivos de satisfação. E esse mesmo aluno disse, com essa atividade eu tive uma outra perspectiva da filosofia do direito em relação ao direito.
Então, isso nos fez pensar um pouco mais, né, sobre a postura desse indivíduo e o que nos percebe? Que ele percebeu que a técnica foi importante para ele perceber o conteúdo de uma forma diferente, mas que ele ainda se sente receoso em relação a isso. E os alunos, a maioria dos alunos, quando eles se deparam com uma metodologia ativa num primeiro momento, a resposta é sempre essa, é se sentir incomodado, né? E esse é o papel da metodologia ativa, é fazer com que os alunos saiam da sua zona de conforto, que eles se sintam realmente incomodados, porque ser o protagonista do conhecimento não é uma tarefa simples no primeiro momento. E esse aluno nos mostra isso, que ele percebeu o conhecimento de uma forma diferente, mas ele ainda assim tem um certo receio em relação a esse tipo de atividade. Na questão 3, nós pedimos então que os alunos comparassem a leitura dramática com o que seria uma aula tradicional expositiva. E aí nós tivemos, 67% dos alunos responderam que foi muito melhor, e o que nos intrigou foi esses 33% que responderam que é igual. Ora, não tem como uma leitura dramática ser igual a uma aula tradicional expositiva. Então, isso é um aspecto do nosso trabalho que precisa ser melhorado numa próxima edição, para nós podermos entender, né, o que seria uma igualdade entre duas técnicas que, ao nosso ver, são completamente diferentes. Então, isso é um aspecto que a gente ainda precisa melhorar para aplicação no próximo semestre. E, na pergunta 4, nós pedimos, então, que os alunos nos dessem uma nota acerca dessa atividade que foi desenvolvida, e aí nós tivemos, 78% dos alunos deram nota 5 e 22% dos alunos deram nota 4, né? Isso são as notas maiores, né? Notas altas para o uso da técnica, e isso nos mostra, então, que, apesar dos aspectos que ainda precisam ser considerados, a atividade foi bem avaliada pelos alunos. Okay. Então, para encerrar a apresentação, gostaria de destacar a potencialidade desta metodologia da leitura dramática, que possibilita ao aluno, então, a melhor compreensão destes conceitos extremamente complexos que fazem parte, então, do curso de Direito, como o próprio conceito de direito durante o período medieval. Além disso, a fragilidade apontada ela será explorada no próximo semestre ao aplicar novamente essa metodologia e aí, então, sim, verificar esses problemas apresentados muito bem pela professora Adriana. Por fim, gostaria de agradecer à Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, ao NAIP, na pessoa da professora Adriana, da professora Letícia, da professora Débora, que auxiliaram em muito no desenvolvimento desta metodologia ativa. E, por fim, então, aqui ao curso de Direito e ao próprio consórcio STEM Brasil, por possibilitar, então, esse diálogo importante acerca então, deste assunto fundamental, que são as metodologias ativas. Professora Adriana, se quiser agradecer, com a palavra. Eu agradeço, professor Dusco, a oportunidade de ter trabalhado contigo nesse desafio, e principalmente por abrir as portas da sala de aula, né, para que o NAIP possa entrar e fazer o acompanhamento, né, fazer coleta de resultados, porque é isso que nos faz, né, desenvolver trabalhos melhores e entender melhor os nossos alunos. Obrigada, professor Dusco. E obrigada. Até logo.